Olá, irmãos e irmãs da Paróquia de Santo Antônio. Estamos vivenciando o mês de setembro, um mês dedicado à Bíblia, à Sagrada Escritura, que é lâmpada para os nossos pés. E o tema proposto para o mês da Bíblia desse ano é a primeira carta aos Tessalonicenses, o primeiro documento de que se tem registro do Novo Testamento, uma carta escrita entre os anos de 51 e 52 por Paulo. Após uma experiência com Cristo, ele passa a pregar então Jesus a todas as nações. E hoje nós vamos perceber mais uma característica dessa comunidade, uma comunidade portuária, uma comunidade rica no comércio, uma comunidade com a diversidade de deuses. Havia um politeísmo muito forte, com deuses, com divindades, e de repente Paulo aparece pregando um Senhor crucificado e ressuscitado. E a palavra-chave, a palavra que vai nortear hoje esse nosso encontro é a 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos de 1 a 12. 2 Tessalonicenses, de 1 a 12. Aqui nós vamos poder perceber o confronto que Paulo vai enfrentar no seu anúncio e na sua pregação. O Evangelho de Jesus, ele exige envolvimento e compromisso com as pessoas. O Evangelho de Deus é o Evangelho que promove a vida e a vida em plenitude. Ou seja, o Evangelho defende a vida. O Evangelho promove a vida, sobretudo, dos marginalizados, dos pobres e dos escravos daquele período. Mas é interessante perceber que dentro dessa comunidade de Tessalônica, alguns especialistas e pesquisadores descobriram e reconstruíram nas escavações de algumas cidades asiáticas daquele período textos que traziam o nome Evangelho atribuído ao Império Romano. Palavras como Evangelho dentro do universo romano, sobretudo com o imperador. Então, o imperador naquele momento, naquele período, ele era proclamado como Filho Divino e Salvador. O imperador romano, nessa época, metade do século I, ele era visto como Filho de Deus. Ou seja, o Evangelho do imperador é quem ditava as regras para a comunidade. O Evangelho do imperador é que conduzia a vida daquelas pessoas. A boa nova era do imperador. Então, todo o cotidiano daquele período era influenciado por esse Evangelho. Desse modo, a dominação romana, além da brutalidade, da violência, de altíssimos impostos, essa dominação romana também passava pela religião. Os imperadores utilizavam da religião para dominar aquele povo, aquelas pessoas. O imperador então era o chefe da religião nacional. Havia então o culto obrigatório de todas as pessoas ao imperador. Então é exatamente a este mundo que Paulo foi enviado para pregar a boa nova. Paulo então sai de Filipos em direção à Macedônia e consegue chegar em Tessalônica, aonde lá Paulo, juntamente com seus amigos, principalmente Silvano e Timóteo, eles começam então a anunciar agora um outro evangelho. O evangelho agora não do imperador, mas o evangelho de Cristo, de Jesus crucificado, ressuscitado e que voltará uma outra vez. Aqui a gente começa agora a perceber essa proximidade do Evangelho do Imperador com o Evangelho de Cristo, sobretudo com a linguagem, o Evangelho de César e o Evangelho de Jesus Cristo. Palavras incomuns. O Kyrios era também utilizado para o Imperador, Salvador, o Dia do Senhor, Epifania, Evangelho, eram palavras próprias do universo do Império Romano. E agora Paulo, ele vai ressignificar essas palavras. Paulo, ele vai transferir todo esse sentido e significado para Jesus Cristo. Mas, no entanto, a gente precisa destacar que há uma diferença gigantesca, não apenas na linguagem, mas sobretudo no modo de viver com esse Evangelho. Aí a gente pode fazer uma comparação para ficar mais claro. O império, o imperador com o seu Evangelho utilizava pela dominação, o poder, acúmulo, exclusão e a violência. Já o Evangelho de Jesus Cristo era totalmente contrário. Era o Evangelho da partilha, do serviço, do perdão, do amor e da paz. Sobretudo um Evangelho que recuperava a dignidade humana.
ao contrário do evangelho do imperador, que retirava essa dignidade humana, reduzindo as pessoas apenas a escravos, que eram pessoas que eram condenadas a trabalhos pesadíssimos e explorações muito grandes. Então o evangelho de Cristo é contrário ao evangelho do imperador. Isso nós vamos perceber lá em 1 Tessalonicenses 2, versículo 7. Ainda que nós, na qualidade de apóstolos de Cristo, pudéssemos fazer valer a nossa autoridade, a qualidade de apóstolos de Cristo, pelo contrário, nós apresentamos no meio de vós cheio de bondade. Então o Evangelho de Jesus Cristo se apresenta não com autoridade, cheio de bondade. Aqui a gente consegue perceber o porquê Paulo está escrevendo essa carta. Ele está dizendo que ele se apresenta cheio de bondade e como uma mãe que acaricia os filhinhos. Então olha como Paulo aborda uma comunidade dominada pela escravidão, pela exploração, sob uma ação desse evangelho do imperador. Então o evangelho totalmente contrário do imperador mostra para nós agora que Paulo traz essa boa nova, ressignificando o sentido e o conceito da palavra evangelho. O evangelho então do imperador estava vinculado sobretudo com os poderosos, ele se aliava a grandes nações poderosas. Ao contrário, o evangelho de Jesus Cristo, ele se aliava com os pobres, com os marginalizados daquele período. O evangelho de Jesus Cristo não busca riqueza, ao contrário, ele busca a partilha de bens, a partilha do bem comum. Então a nova pregação de Paulo, esse novo evangelho agora, recupera a dignidade e a esperança de uma sociedade escravagista. E aqui a gente encontra o grande motivo da perseguição de Paulo. Paulo se torna então um alvo dessas perseguições por conta dessa nova pregação, por conta desse novo evangelho que não se vale da violência, mas se vale do perdão. Um evangelho que não precisa dominar, ao contrário, usa-se da bondade e do respeito. Por isso Paulo vai enfrentar grandes e terríveis perseguições. Isso fica claro também para nós em 1 Tessalonicenses 1, o versículo 6. Vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo, apesar de numerosas tribulações. Então essas tribulações, elas têm um porquê. Porque Paulo agora, a sua pregação se torna um perigo social para aquele período. Paulo vem com um discurso de liberdade, de dignidade, de promoção da vida. Um discurso que chega dentro de uma sociedade sem esperança, uma sociedade marcada pela escravidão. Mas seguir um Messias crucificado é escândalo naquele período. E a sua mensagem, além de ser um escândalo, é uma mensagem de justiça, de paz e do direito. Paulo aqui está rompendo com um sistema de dominação para anunciar um Messias crucificado, um Messias que ressuscitou e que voltará uma segunda vez. Paulo vem com a sua pregação seguindo a mesma linha dos grandes profetas do Antigo Testamento, sobretudo de Isaías e Oséias, que vão pregar um Deus cheio de bondade, um Deus misericordioso. Então Paulo desempenha um papel importante na evangelização entre os primeiros cristãos, mas Paulo não trabalhou sozinho. Todas as escrituras, todos os textos com relação a Paulo vão deixar bem claro que Paulo sempre contou com a ajuda e sobretudo de Priscila e Áquila, que acolhiam Paulo em suas casas. E naquele período a casa se tornava então um local de acolhida, um local de partilha da palavra e fortalecimento. A casa nesse período era um lugar de reunião e de partilha. Portanto, irmãos e irmãs, hoje percebemos esse confronto do evangelho do imperador com o evangelho de Cristo. Paulo tem a ousadia e a coragem de anunciar Jesus Cristo, um evangelho que renova a esperança, que fortalece a fé e um evangelho que recupera a dignidade de uma sociedade, toda ela marcada pela escravidão. Que Deus nos abençoe e que esses textos continuem a iluminar nossa vida e a nossa caminhada. Deus abençoe a todos.